Eu sei que com certeza em sua vida você já chegou a tocar, a jogar, bisbilhotar ou até procurar pelo antigo Mortal Kombat de 1992. E sim, estou falando daquele antigão do fliperama, que começou tudo da franquia, mas a gente pode adicionar os ports para consoles como Super Nintendo ou Mega Drive. Sei que vai parecer meio redundante ou tosco eu fazer uma análise profunda sobre um jogo que todo mundo já conhece bastante, já tá careca de saber que ele é influente e como ele foi importante para a indústria ou para sua própria franquia, mas aí, fica no vídeo. Tenho certeza que vou conseguir puxar teu interesse em alguma coisa nesse vídeo. E é isso, moçada. Me dei o objetivo de jogar todos os jogos da franquia e analisá-los por completo para saber qual foi o jogo que ajudou essa franquia ou qual afundou mais. Dito isso, já peço que se prepare aí na sua cadeira e vamos meter porrada e arrancar espinhas de inimigos. Em 1991, a Midway Games pediu para seus programadores Ed Boon e John Tobias para fazer um jogo de luta para arcades e deu um prazo de 1 ano para essa galera, que inicialmente tinha curtido a ideia, pois eles já estavam inspirados a realizar um sonho que era produzir um jogo semelhante a Karate Champ. E para isso chamaram o artista John Vogel e um sonoplasta e também o cara que aparece no Toasty, Dan Forden. Só que infelizmente sua ideia foi rejeitada pela empresa e pediram para que eles fizessem algo baseado em algum filme do próprio Van Damme, o qual pensaram em fazer um jogo do filme O Grande Dragão Branco, que nos States é conhecido como Bloodsport. E todo mundo já tá careca de saber que ele não aceitou ser digitalizado pelo jogo e trocaram ele pelo Johnny Cage. E por não ter mais o Van Damme, eles tiveram que adaptar seu título para algo mais pessoal e não baseado no filme, e aí se tornou o Mortal Kombat, blá 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 blá. Acho que essa é a história mais repetida por vários vídeos no YouTube, mas eu vou tentar adicionar algo a mais para que vocês não percam o seu tempo com esse vídeo. Como o Van Damme pulou fora do projeto, que nem pai de filho com garota de programa, os criadores foram obrigados a fazer algo totalmente diferente, já que a alma do projeto vazou. Então eles puxaram todas as inspirações que eles tinham na época, inspirações que acabaram sendo mais claras nos personagens do jogo final. Veja bem, Boon e Tobias, o Ed Boon e Tobias, eram uns nerds típicos da época. E assim como um monte de gente da época assistia muito cinema e na década de 80 e 90 saía uma obra de arte atrás da outra. Por exemplo, Exterminador do Futuro, que serviu de inspiração para o Kano, tanto que no final dele, no arcade, ele faz a pose igual à capa do filme. Ainda em Exterminador do Futuro, temos a Sonya, que foi fortemente inspirada pela Sarah Connor, que é uma mulher que vira o Rambo no segundo filme. O próprio Liu Kang, fortemente baseado em qualquer filme do Bruce Lee que fazia sucesso na época, ainda mais que o traje no primeiro jogo foi baseado no homem, então é isso, é o Bruce Lee. Entretanto, de todas as inspirações, o filme que mais inspirou esse jogo em um todo, além de O Grande Dragão Branco do Van Damme, foi Os Aventureiros do Bairro Proibido, que nos States é chamado de Big Trouble in Little China, que é um filme antigaço, bem cult, que na época fez um sucesso até grande pela protagonização do Kurt Russell. E é sério, se tu assistir esse filme, tu vai ver muito Mortal Kombat nele. Não só do fato de que Raiden foi tirado de lá, ou o Shang Tsung também, ou até o Fujin, mas é que o cenário, a estrutura, o ambiente é todo igual a tudo no Mortal Kombat. Claramente os produtores assistiram esse filme um dia antes de começar a produzir o jogo. E bem, para finalizar essa pequena parte de pós-produção, o Van Damme, por ter recusado participar do jogo e ver o sucesso que ele teve depois, deve ter se arrependido de não ter entrado na jogada e mais tarde ele participou de outro jogo com atores digitais, mas baseado em um filme que ele fez, Street Fighter The Movie Game. Sim, um jogo baseado em um filme que é um jogo de um filme baseado em um jogo. Não preciso falar que isso não deu bom, né? Agora vamos falar dos atores digitalizados desse jogo, que por incrível que pareça, são bem poucos, uns até fez mais de um personagem. Quando Tobias e o Boon começaram o projeto novo, eles decidiram chamar um amigo praticante de artes marciais em comum para ajudar, Daniel Pessina, que deu a vida ao nosso querido Johnny Cage, Sub-Zero e o Scorpion. Aí ele chamou alguns outros amigos em comuns, como Ho Sung Pak, que fez o Liu Kang e o Shang Tsung, e o seu irmão Carlos Pessina, que fez o Raiden, e pra finalizar, trouxe seu amigo que com certeza nunca praticou uma arte marcial, Richard Divisio, que
fez o Kano. Felizmente, toda essa produção e captura de movimentos foi documentada e publicada um tempo depois. Então, graças aos bondosos deuses ancestrais, podemos ver essa maravilha por trás das cortinas. O que é interessante, pois vemos que esse jogo era para ter mais movimentos do que ele tem. Com essas imagens dos atores fazendo movimentos que a gente nunca viu no jogo, acredito que os programadores tinham algo a mais em mente, mas devido às limitações ou para descomplicar mesmo, reduziram os golpes dos personagens. E para me explicar do porquê falei aquilo do ator do Kano, bem, eu vou mostrar. Olha isso! Sério, olha bem para isso. O cara não sabia dar uma voadora sentado. Chegou um ponto em que o Daniel teve que mostrar pra ele como faz sem cair. E ele não consegue. Ele cai do mesmo jeito. Olha pra isso, velho. Ele tentando dar um chute e caindo 2 vezes, velho. Nossa. Tipo, eu sei que provavelmente eu não tenho moral pra falar isso, pois eu não pratico artes marciais, mas cara, voadora sentado, pelo amor de Deus, né? Enfim, brincadeiras à parte, esse cara que fez o Kano parecia ser muito divertido. Sério, ele passava uma vibe muito boa. Enfim, com certeza chamaria ele pra um churrasco bom chimarrão aqui na laje. Pra finalizar essa parte, quero fechar com a Elizabeth Malek, a mulher que interpretou a Sonya. Personagem que não existiria nesse game, no lugar dela seria o Jax com o nome de Striker. Mas perceberam a falta de um personagem feminina, então colocaram a Sonya com a mesma lore e poderes que o Striker teria nesse jogo. E assim, criou o primeiro Mortal Kombat. A primeira coisa em que pode perceber jogando esse jogo, de cara, é a sua direção de arte, que é impecável. Como eu falei antes, esse jogo mistura aquela essência do grande dragão branco com aventureiros do bairro proibido, e é um torneio de artes marciais com orientação mais voltada para os chineses, com monges assistindo a luta, para uma parte do templo inexplorada, para a sala do evento para ocasiões noturnas, uma ponte com a vista da lua incrível, e finalizando com um covil assustador onde reside o Goro, e também é onde acontece a luta final. Esse jogo se passa na ilha do Shang Tsung, vilão principal desse jogo. Então ele se limita em cenários apenas nesse estilo e apesar de serem poucos, são todos maravilhosos. Realmente passa essa vibe de torneio oriental. Agora a gameplay, que sem dúvidas é uma novidade na época, pois Mortal Kombat não se limitou nos estilos genéricos que a Capcom e a SNK estavam fazendo naquela época. Diferente de tudo e todos, Mortal Kombat não possui aqueles 6 botões padrões de fliperama, e sim 5 botões, 2 para socos e 2 para chutes. Os socos se dividem em socos altos, em que a gente pode acertar a cabeça dos inimigos, mas se eles agacharem, você vai ficar socando o vento. E socos baixos, que acertarão o peito do inimigo, que é mais fácil de dar hit, já que o soco alto é mais fácil de desviar, fazendo com que você se agache e desviando facilmente dos socos. Esses socos podem ser um problema para iniciantes, mas tipo, iniciantes de qualquer jogo na vida, pois você pode fazer os socos continuamente sem parar. Ou seja, se prenderem você na parede com vários socos baixos, você vai ficar ali, defendendo toda hora até sua vida acabar, sendo forçado a revidar, mas caso você não esteja bloqueando, você levará alguns hits e será empurrado para impedir que fique apanhando infinitamente. Isso é bem simples de sacar, na segunda ou na terceira luta você já está vacinado disso. Caso você estiver muito perto do oponente e apertar um dos socos, você soltará um golpe mais diferenciado. Se for um soco alto, seu lutador irá dar um soco michuruca, que faz um barulhão da porra, mas não tira vida nenhuma e ainda empurra seu inimigo. O legal desse soco é que, dependendo do personagem, ele muda. Por exemplo, o Kano, em vez de ele dar um soco, ele dá uma cabeçada e você ouve o barulho do metal batendo, porque ele tá batendo com o olho de ferro dele. Se for um soco baixo, você aplicará um agarrão, que vai ignorar a defesa do seu inimigo, que é naturalmente um padrão de agarrão em jogo de luta. Ao socar agachado, você dará um gancho, que é o golpe mais icônico da franquia e o mais forte desse Mortal Kombat. E é muito gostoso acertar ganchos nos jogos antigos, hein? Ô delícia, faz um barulho da porra e tira um dano do cacete. Com os chutes são a mesma coisa, só que a diferença é que não podemos dar chutes contínuos como os do soco, e os chutes são bem mais puníveis, sendo pouco usados por jogadores casuais. Mas caso você segurar para trás, eles mudam o tipo de chute. Com o chute alto,
você dá um Roundhouse Kick, que são as bicas que o Leon dá nos ganados no Resident Evil 4, que, diga de passagem, é um movimento muito legal e gostoso de acertar, mas quando você tem a oportunidade de acertar é muito mais proveitoso dar um gancho do que esse chute. Mas mesmo assim, eles continuam sendo os movimentos mais da hora desse jogo, tirando de alguns personagens, é claro. E com o chute baixo, você dá a famosa rasteira, que é outro golpe icônico da franquia que tá nela até hoje. Esse golpe salva muita partida e eu falo por experiência própria, pois ninguém nunca espera uma rasteira, tanto que para defendê-la você tem que agachar e defender. Aí sim, a defesa. O quinto botão desse jogo é a defesa, que ao apertar, seu personagem entra em posição de defesa. E meus amigos, se vocês tivessem a ideia de como esse botão de defesa foi a razão de muita gente não gostar de Mortal Kombat, mas Pituca, como é que um simples botão pode afastar tanta gente assim no jogo? Eu vos digo, meus compadres, jogos de luta normalmente são bem diferentes um dos outros. Um jogo pode ser X, o outro Y, e do fulano é K, entendeu? Porém, quando se trata desse gênero, sempre se seguiu um padrão que apenas Mortal Kombat quebra, que é a defesa. Acredite ou não, jogos de luta prezam pela mobilidade e execução de ataques dos personagens. E para melhorar a mobilidade e acessibilidade, a defesa fica para ser executada ao andar para trás quando o seu inimigo estiver te atacando. Colocar um botão para defesa quebra e confunde com a fluidez de uma partida. Ainda mais em Mortal Kombat, que ao apertar a defesa, seu personagem para tudo o que está fazendo para defender. Às vezes o jogador que esmaga botões, aqueles que só saem apertando vários botões, ou aquele jogador muito focado, que está tão focado que não vê onde seus dedos estão indo, pode defender sem querer e perde aquele combo ou aquela pressão que ele estava metendo. Essa argumentação, para mim, minha opinião, é só viável para quem jogava nos arcades, que tinha aqueles controles de botões que sim, podia atrapalhar, porque os botões eram tudo na sua própria mão e isso complicava mesmo, porque alguma hora você podia apertar um botão que você não desejava. Mas com o tempo, os jogos foram para consoles, onde tinham seus controles mais adaptativos e o botão de defender passou a ser usado nos gatilhos de trás do controle, ficando bem melhor do que era nos flippers. Então, no final de tudo, usar essa argumentação hoje em dia pode ser um forte sinônimo de sou ruim no jogo, eu não me adaptei direito e agora falo que o problema é a porcaria de um botão. Esses são os controles básicos para cada personagem. E para adiantar aqui e não deixar o vídeo muito longo, isso se aplica novamente em todos os personagens de todos os jogos até o Mortal Kombat 4. Juro, todos esses movimentos são iguais até o Mortal Kombat 4. Com algumas mudanças, é claro que eu vou estar informando, mas no final é tudo igual. Mas agora vamos para uma parte que realmente difere esses combatentes, os especiais. Como eles tinham um pouco orçamento e uma limitação grande, cada personagem tinha 2 ou 3 golpes especiais, que é o que difere eles dos outros. Eu não preciso nem dizer o quão icônicos são, não é? Só de relance dá pra lembrar fácil o que cada personagem faz. O Liu Kang solta fogo, a Sonya agarra o oponente pela perna, o Kano faz a roda-roda do peão do Silvio Santos da Jequiti, o Johnny Cage soca as bolas dos inimigos à la Van Damme, o Raiden solta choque, o Scorpion tem o Get Over Here, o Sub-Zero solta gelo, o Goro bate com os 4 braços, e o Shang Tsung se transforma em qualquer lutador. Tudo isso que eu falei agora, eu não tive que consultar o jogo pra saber. Isso é tudo que eu me lembro da minha jogatina, pra vocês entenderem o quão icônico é cada personagem com seus poderes únicos, que diga de passagem foram bem escolhidos, mas tem um probleminha sobre isso. Como esse jogo é de uma época em que poucos jogos de luta tinham lançado, então não tinha muita referência e ao mesmo tempo eles tinham vontade de ser diferente do que a concorrente. Os comandos para soltar os poderes ficaram uma bagunça. Nisso a gente pode tirar o Liu Kang, o Raiden, o Scorpion e Johnny Cage dessa crítica que eu tô fazendo, pois os seus comandos são bem simples e fáceis de fazer. Agora, Kano, Sonya, Sub-Zero, o que tinha na cabeça para fazer isso? Soltar uma magia com a Sonya é muito estranho, pois você tem que apertar um soco baixo, mover para trás, depois um soco baixo de novo, aí ela soltará os anéis de energia, aí você tem que fazer todo esse código de novo.
Cara, que complicação, fazendo com que você dê um soco e ande pra trás e ao mesmo tempo pra lançar e você fica só socando vento até você soltar alguma coisa e no meio dessas tentativas você já tomou 3 ganchos na boca. O do Kena nem se fala, porque pra fazer o roda-roda da Jequiti, você literalmente roda o manche mesmo. É legal, mas é complicado pra um jogo de luta você ficar rodando manche. Que sinceramente não funciona, pois quem jogou nos fliperamas sabe que a molecada não tem dó dos botões e alguma hora estoura e eles não funcionam corretamente. E aí você vai fazer esse roda-roda e o Fatality do Liu Kang também e fica impossível, porque o manche já tá todo estragado de tanto eles se moverem pra tentar fazer esse Fatality do Liu Kang e esse roda-roda da Jequiti. Mas o que eu fico mais puto é com o Sub-Zero, que de início congelar é um comando muito fácil. Meia lua pra frente, soco baixo, pau. Mas o que fode mesmo é o slide, ou a sua rasteira móvel, sei lá, que sério, olhando o comando parece até um código da Konami. Cara, baixo, soco baixo e chute baixo precisam estar segurados e ao soltá-los você bloqueia. Tenta fazer isso agora. Ah, você vai conseguir, porque com certeza você já jogou esse jogo várias vezes, mas imagina na época, a galera que não sabia. Pra descobrir isso, puxando as programações ou as revistas, é uma loucura, velho. Precisava complicar tanto assim mesmo, o ataque nem é tão forte. Sério, essa rasteira nem tá tanto dano. Ele não dá mais dano que uma rasteira normal. E além disso é muito punível, e isso é bem chato, pois fica parecendo que o personagem tem apenas um poder, que é congelar. Mas ok, vamos apenas seguir em frente. E pra finalizar a parte de gameplay, temos os movimentos que tornaram esse jogo tão famoso e tão querido e tão polêmico também, os Fatalities. Sub-Zero wins Fatality. E meus confrades, que fenomenal cada um deles! Essa análise que eu faço é baseada em o que a gente tinha na época e que foi lançado. Ou seja, tenho ciência que hoje em dia os Fatalities estão muito mais bem orquestrados, mas meus amigos, essas finalizações são tão memoráveis e incríveis que juntando o gráfico do jogo que eram atores reais, a criançada e os adolescentes malucos acreditavam que as mortes eram reais. Quer dizer, até os adultos achavam, porque Mortal Kombat foi um dos responsáveis por criar o debate na mídia sobre a classificação indicativa em jogos, pois estava para nascer mais jogos violentos futuramente. E teria que ter um controle, onde Mortal Kombat entrou na roda e um ano depois, quando foi fazer seus ports para Super Nintendo e Mega Drive pela Acclaim Entertainment, sofreram censuras pesadas. Como no Super Nintendo, onde o sangue foi substituído por suor e os Fatalities foram refeitos para bem pior, e no Mega Drive que não tinha nenhuma gota de sangue, ou Fatalities. Mas você poderia tirar a censura do game com um código. Mas deixando toda essa politização e problemas de gente grande de lado, cada Fatality é crucial para o personagem. O do Johnny Cage, que é um gancho que arranca a cabeça do oponente, diz o quão habilidoso lutador ele é. O da Sonya, com um beijo que queima o cara e mostra um poder feminino mortal. Raiden com seus poderes de choque eletrocuta o oponente até explodir a cabeça do coitado. O Kane arranca o coração ainda pulsante do inimigo, vivo para mostrar sua crueldade suja. O Scorpion, por ser um espectro vingativo, mostra sua verdadeira face e queima o oponente. E o mais impactante de todos é o Sub-Zero, onde ele degola o seu inimigo com as suas próprias mãos, onde não só sai a cabeça, mas também sai a espinha do coitado. E é sério, de todos os Fatalities, quando são executados o jogo fica denso e até fica mais escuro para ficar mais sombrio. Esse sem dúvida é o mais maluco e o que mais deu o que falar para as criançadas. E eu não estou esquecendo do Liu Kang não, tá? Ele não tem Fatality. O seu Fatality é uma pirueta e um gancho. Ele não mata ninguém, necessariamente, o que faz sentido por ele ser um monge da paz que mete porrada em um idoso de milhões de anos. Mas a gente pode fazer ele tacar o foda-se pra esse código, pois na fase da ponte a gente mete um gancho no inimigo e manda ele pro chão pra matar ele. E enfim. Pronto. Já falei como a gameplay funciona, agora vamos falar de como o jogo em si funciona. Depois de escolher o personagem, somos apresentados por uma planilha em formato de torre com o layout do jogo, mostrando todas as nossas lutas que serão travadas para chegar no chefe do torneio. Primeiro lutamos contra os outros 6 lutadores,
com o sétimo sendo uma luta espelhada, ou seja, o bot usando seu personagem. E aí partiremos para as desgraçadas 3 lutas de resistência. Consiste em um injusto 2 contra 1, onde foi a parte em que eu mais morri e mais fiquei puto com esse jogo. E no fim, lutamos contra o subchefe Goro e depois, finalmente, caímos no pau contra o velho fudido da ilha, o Shang Tsung. Isso sem falar que durante a nossa jornada, enfrentamos testes de poder, mais conhecidos como Test Your Might, onde a gente soca um monte de botão até chegar ao ponto específico para apertarmos a defesa para aplicar o golpe e quebrar o objeto. Claro, com esse objeto sempre evoluindo para algo mais duro e pesado, e pedindo mais o ponto específico para você apertar a defesa e encher a barrinha. E se o tempo acabar, você não conseguirá quebrar nem mesmo se sua barrinha estiver acumulada no ponto certo. E bem, isso é um jogo arcade. Logo ele terá pontuação para competir com outros jogadores para ver quem chega mais longe. E esses Test Your Might ajudam mais ainda. E sobre toda essa jornada que eu tive no jogo, tenho coisas boas e coisas ruins que eu tenho observado. Vamos começar com o que é bom para eu não ser xingado logo de começo. Como eu já tinha falado antes, a maneira que esse jogo anda é muito da hora. As fases e a direção de arte tá de parabéns. E de bônus, esse minigame onde a gente pode até ver os nossos lutadores de outro ângulo, tudo isso é muito característico e ajuda a criar a identidade do jogo. Mas o melhor é que esse jogo possui segredos, como os próprios fatalities que a criançada, na hora do finishing, apertava todos os botões para sair algo e de vez em quando saía. Algo que com certeza era muito prazeroso, porque imagina o esforço de uma criança ou de um adolescente para saber qual era a combinação daquele fatality e no final ela vê aquela tela preta e finalmente vê o fatality do seu personagem favorito. É indescritível. Mas o segredo que eu tô falando é a luta do Reptile, o qual eu não consegui fazer enquanto eu jogava, mas saca só um negócio. Por conta da dificuldade, ou até como o próprio bot era difícil nesse jogo, pessoas que já manjavam desse jogo, ou até eram um pouquinho melhor, eram consideradas deuses do Flipper. E a criançada pedia ajuda pra esse tipo de cara, pra que elas mesmas pudessem progredir no jogo, né? E assim criava-se reputações e até lendas, e isso é foda, cara, pois mantinha o jogo vivo, pois a molecada fazia de tudo que é tipo de macete para descobrir coisa nova na época, e um desses macetes eram jogados para outros jogos, então ali mesmo criava-se uma maneira comum de se jogar o jogo. Mas eu tô falando isso porque o que ajudou a criar esse senso comum foi simplesmente o Reptile, primeiro personagem secreto das histórias dos jogos de luta. Essa desse personagem é um pra descobrir, pois além de que você precisa ter as 2 silhuetas na lua para assim então reiniciar o game e quando chegar na ponte ganhar os 2 rounds em perfect e no final mandar um fatality, você já tomou tanto supapo, tanto gancho, tanto chute na bunda que você desiste rápido. Que foi o que aconteceu comigo. O massa é que o próprio jogo mostra dicas para lutar com ele. Em algumas lutas você vê o próprio Reptile te informando como encontrá-lo. Tá, mas o que tem de tão especial na luta contra ele? Meu camarada, além do jogo todo se contorcer tudo pra começar a luta, ele simplesmente é um ninja verde com a kunai do Scorpion e o gelo do Sub-Zero. E além disso, o cara é extremamente rápido. E o melhor é que ao derrotá-lo, você ganha 10 milhões de pontos no jogo. Ou seja, perdendo ou não, depois de derrotá-lo, você terá a maior pontuação do dia. E isso é muito foda, mas muito foda mesmo. Chega ao ponto de o foco da turma era matar o Reptile e não Shang Tsung ou Goro. Mas enfim, tudo isso é maravilhoso e tal, mas e aí? Qual é a parte ruim? Bem, eu espero que não me odeiem por isso, então aí vai. Mortal Kombat, aquele de 1992, criado para os arcades, com porte de Super Nintendo, Mega Drive, não é um bom jogo de luta. Calma, deixa eu me defender pelo menos. Primeiro eu quero deixar claro que eu estou falando especificamente desse aqui, não da franquia em todo, tá? Até porque eu sou fã e se eu falasse isso, eu seria um baita de um hipócrita. Veja bem, na época tínhamos Street Fighter, seu maior rival, que tinha poucos personagens quanto esse Mortal Kombat, porém cada personagem tem a sua própria move list, se diferenciando de cada um deles. Então, cada boneco é uma maneira mais imersa de se jogar. Temos um que é puro ofensível, que vai pra cima dos seus inimigos para meter pressão. Temos aqueles que se distanciam mais para ter controle de espaço.
Tem os famosos grabbers, que se consistem em várias técnicas de agarrão. E eu sei que vai ter alguém pra falar que as brigas de Street Fighter é só Hadouken, Shoryuken, Tigre. Eu sei muito bem. Mas a questão é que o jogo tem move lists, tem técnicas, tem 1000 maneiras de você poder jogar. Só que, infelizmente, a opção que as pessoas optam por jogar nesse jogo é dessa. Mas tá lá. Enquanto no Mortal Kombat, o que diferencia seus lutadores são os poderes que usam. Como alguém de Sub-Zero spamar toda hora o gelo só pra congelar e mandar um gancho, enquanto o Scorpion luta como qualquer outro. Com a diferença em que ele pode teleportar ou jogar aquela cordinha. Mas é muito fácil desviar da cordinha, então fica mais útil você teleportar. Então no final do dia, ele é um jogo mais divertido para descobrir os seus segredos e conteúdos que possuem em sua programação, como personagens secretos e fatalities, do que um jogo para jogar contra seu amigo para usar uma técnica de luta que você treinou bastante. Consegue entender o que eu tô falando? No final do dia, ele fica preso por sua limitação e acaba virando um jogo extremamente arcade, cheio de macetes para descobrir e chegar aos chefes, assim como um Space Invader, só que de luta. Então depois que tu descobre tudo do jogo, meio que ele não se segura bastante pra se manter divertido pra jogar contra seus amigos. Sem falar da dificuldade, que sinceramente é um absurdo, pois Mortal Kombat é conhecido por ter os bots mais apelões da franquia, pois eles leem com facilidade todos os seus movimentos, mas isso meio que deixa o jogo interessante até, digamos assim. Dá um gás pra você vencer o bot e fechar ele. Mas cara, tem momentos que eu simplesmente quero enfiar minha cara no formigueiro, pois tem uns bots que punem você por te punir. Por exemplo, o bot faz alguma coisa errada e você vai punir ele e ele te pune por você punir ele. Não faz sentido isso. Algo que eu me obriguei a usar um save state pra passar de algumas partes, porque puta que pariu, hoje gente difícil de lidar. E fica aí a minha única crítica pra um jogo antigo pra caralho. Sim, eu reclamei da dificuldade, provavelmente sou extremamente ruim. Não, provavelmente não, eu sou extremamente ruim. E reclamei do jogo ser bem diferente do que outros jogos de luta. Infelizmente, pra gente poder criticar uma coisa, a gente tem que ver os seus concorrentes, né? E bem, não me odeio por isso. Eu amo esse jogo por tudo que ele fez. Mas eu tenho que ver suas falhas também, ao meu ver. E essa foi uma das minhas observações. Epa, ainda bem que você ainda ficou no vídeo. Ainda bem que você ainda não tá me odiando por conta dessa crítica que eu fiz. Bem, senta aí que agora eu vou falar dos bosses. O Goro é bem difícil, na verdade, porque diferente de um lutador normal, ele recebe os golpes como se não fosse nada e te espanca com facilidade. Sério, você chega perto dele, ele te dá um agarrão. Você tenta bater nele, o soco dele é maior do que o seu soco ou chute. Você tenta pular por ele, ele te dá um soco e te manda pra cima. Você tenta zonear ele, ele te dá os tirinhos dele de punho. E eu juro que eu tentei milhões de formas pra enfrentar ele de maneira mais limpa, digamos assim, mas não deu outra. Achei um macete de congelar ele enquanto ele tá levantando e fazia isso repetidamente com um gancho. Ou seja, congela, gancho, congela, gancho. Já o Shang Tsung é bem mais fácil que o Goro, pois quando ele não se transforma em alguém, ele fica flutandinho, soltando caveirinha e praticamente só isso que ele faz. E eu meio que consegui estourar o velho na chinelada com o mesmo macete do Goro, pois ele se transformou no Goro. Ao derrotar o Shang Tsung, a gente ganha um parabéns, um tapa na bunda, um beijo no lombo e vê a ceninha do final do personagem que a gente joga. E é esta parte que eu vou resumir a história do primeiro jogo. Como muita gente sabe, Mortal Kombat hoje em dia possui um modo campanha, onde a gente vê todos os eventos que se passam no jogo e cada capítulo é sobre o que cada personagem fez durante os acontecimentos. Normalmente são 3 ou 2 horas de cutscene com partidas contra a máquina, então digamos que hoje em dia fica mais fácil ver a história do jogo. Mas e antigamente? Antigamente não tinha um modo história, então como os jogadores podiam entender o que acontecia no jogo? Na verdade, meus companheiros e companheiras, era simples, mas ao mesmo tempo não é tão simples. Veja bem, na intro do jogo, antes de você der start nos consoles ou colocar uma moeda nos arcades, o jogo mostra uma introdução explicando o começo da história e de quebra mostra os personagens, suas origens e motivações. E para você saber o que eles fizeram durante o jogo e como finalizaram, você precisa simplesmente zerar com eles no arcade para ver o final de cada personagem, para assim então
descobrir o que ele fez. Parece até simples mesmo, afinal pode até induzir a jogar com todos os personagens e descobrir como se joga com eles e tal. A questão é que nem todo final de arcade é verdadeiro, podendo ser apenas um final inventado nesse jogo. Por exemplo, digamos que o Shang Tsung, o vilão dessa história toda, é derrotado por Kano, como diz o próprio final do Kano. E aí você vai jogar com o Scorpion e no final diz que ele derrotou o Shang Tsung, e aí você vai jogar com a Sonya e mostra que ela derrotou ele. Então, não se sabe direito quem foi que venceu o vilão, sendo que todos falam que venceram ele. E aí? E aí que vem a paciência dos jogadores em qualquer jogo de luta. Caso você se interesse pela história, você precisa zerar com todos os personagens, olhar os seus finais. E aí depois, no próximo jogo, confirmar qual é o verdadeiro e qual é o falso. Muito complicado para um jogo que no final a gente só quer socar e arrancar a espinha dos nossos inimigos, não é? Mas não se acanhe, nesse vídeo eu vou resumir e já dar a informação canônica correta da história desse jogo. Então, se por acaso você não queira tomar spoiler nervoso de um jogo que saiu há mais de 20 anos atrás, em que todo mundo já conhece e já sabe por causa de milhões de filmes e desenhos e HQs que saíram sobre a história desse jogo, pula pra essa minutagem do vídeo. Agora, se você não liga de ouvir essas histórias repetidas, então chega aqui comigo e vamos ouvir essa jossa. Há muito tempo atrás, um torneio chamado Mortal Kombat era exercido pelos deuses ancestrais para que os reinos juntassem seus maiores guerreiros e combatessem contra outros guerreiros de outros reinos em uma disputa de conquista para evitar que ocorra guerras e invasões de mundos em outros mundos. O reino mais conhecido por invadir e conquistar era a Exoterra, onde tinha o seu lutador mais forte chamado Shang Tsung, o mesmo que usava feitiçaria vil, que roubava a alma de seus inimigos derrotados para manter a sua juventude e aumentar a sua força. No torneio era permitido que o lutador vencedor tirasse a vida do seu oponente caso ganhasse a luta, e os exoterranos eram impiedosos, principalmente Shang Tsung. E agora eu tô falando um negócio fora do roteiro, essa parte do Shang Tsung ser da Exoterra e o cacete, eu percebi aqui um negócio que no Mortal Kombat, no primeiro Mortal Kombat mesmo, tem uma história totalmente diferente do que a gente conhece. No próprio Mortal Kombat diz que o Shang Tsung, na verdade, ele era do plano terreno. Na verdade, ele continua sendo do plano terreno. O próprio John Tobias, no Twitter, já falou que o Shang Tsung, ele é humano, um ser humano, que aprendeu a magia das almas e do fogo do inferno, e com tanto manuseio ele conseguiu conceder a vida eterna e ser tão poderoso quanto ele é hoje em dia. E no próprio Mortal Kombat antigo, falava que o torneio de Mortal Kombat não era pra impedir guerra nenhuma, na verdade era uma disputa de artes marciais no mundo todo. Eu só tô contando essa parte da história, pois foi essa história que foi contada mais pra frente pra justificar a existência do Mortal Kombat, tanto que depois, no próximo jogo, apareceu a Exoterra e o reino de Shao Kahn e tudo mais. Então eu já tô contando assim pra você já ter ideia, você espectador, ter ideia do que tá rolando, beleza? Então volta aí pro vídeo. Por um bom tempo, o feiticeiro dominava o Mortal Kombat, e até os humanos do reino do plano terreno, que seria equivalente à nossa Terra, introduziram seu novo escolhido, o Grande Kung Lao. Que não é aquele de chapéu, esse na verdade é o seu ancestral. Enfim, o Grande Kung Lao era tão foda, tão pica, tanto que o cara tem grande no nome dele, então ele não tava pra brincadeira. Ele chegou no torneio e surrou, jantou o coitado do Shang Tsung, e humilhando ele, mandando ele de volta pra casa com a maior surra que ele levasse na vida. Humilhado, ele foi para Exoterra na maior tristeza e durante muito tempo o plano terreno foi campeão do Mortal Kombat por causa do Grande Kung Lao. Só até um dia em que o Shang Tsung volta para o torneio todo veiaco e traz consigo o seu novo campeão, Goro, o príncipe dos Shokans, uma raça híbrida de dragão e exoterrano que possui 4 braços e pura força bruta. Goro amassou o Grande Kung Lao na porrada que até arrancou o grande do seu nome. O Shang Tsung, para comemorar a vitória, suga a alma de Kung Lao e absorve toda a sua força, ficando mais forte, obviamente. A partir desse dia, se passou 500 anos e agora Shang Tsung, junto com Goro, venceu 9 torneios consecutivos. Opa, sou eu, Pituca aqui do pós-edição. Essa parte dos 9 torneios consecutivos, a regra de ter 10 torneios para poder invadir a Terra, também não apareceu nesse jogo. Na verdade, essa informação aparece pela primeira vez no Mortal Kombat Trilogy. Eu só tô citando ela pra dar contexto. E muita coisa aqui, quando eu for falar da história do Mortal Kombat, eu vou falar de coisas que já deram na época, entendeu? Então,
fiquem ligados disso aí. Eu não vou dar a história que tá acontecendo no jogo ali, entendeu? E precisava vencer mais um para poder ter a permissão dos deuses ancestrais para invadir a Terra. Só que dessa vez, a sociedade secreta das Lotus Branca, responsável por treinar guerreiros para o Mortal Kombat, introduz seu novo escolhido, Liu Kang. Mas junto com Liu Kang, outros lutadores aparecem para defender a Terra, mas por outras motivações. Johnny Cage, um lutador de artes marciais e artista mundialmente conhecido de Hollywood, que tá com a carreira decaída pois seus fãs estão acusando de ser um falso que usa dublê e não sabe lutar porra nenhuma. Querendo provar sua autenticidade, ele vai para esse torneio. Agora, como ele soube do torneio, é um mistério pra mim. Alguns dizem que é o Shang Tsung, alguns dizem que é o Raiden, enfim, alguém convidou ele. Sonya Blade, um agente das forças especiais dos Estados Unidos que estava perseguindo o criminoso Kano, outro lutador do torneio, líder da organização criminosa Dragão Negro. Ela queria se vingar porque Kano assassinou o seu parceiro na frente dela e acaba descobrindo que Kano ia para a ilha do torneio para roubar os tesouros de lá. Então Sonya vai lá atrás dele. Scorpion, um ninja e espectro que ressurgiu do inferno para se vingar de outro ninja, Sub-Zero, ou Sub-Zero, que foi responsável pela morte da sua família, esposa e filhos, e dele mesmo também. O seu nome verdadeiro é Hanzo Hasashi, e o seu clã era o Shirai Ryu, um clã japonês que foi fundado por um Lin Kuei renegado. Os Lin Kueis eram um clã do Sub-Zero com o nome verdadeiro de Bi-Han, e eles são assassinos treinados chineses que têm uma ligação com Shang Tsung, o qual o mesmo contrata serviços de Sub-Zero para lutar por ele do torneio, garantindo pagamento e prosperidade para o clã. Mas aparentemente Sub-Zero tinha uma missão secreta de assassinar o Shang Tsung. Bem, o torneio termina com a Sonya pegando Kano sob custódia, o Scorpion mata o Sub-Zero, fazendo falhar com o assassinato do Shang Tsung, e o Liu Kang desce o sarrafo no Goro e no Shang Tsung juntos. E eu sei que tu vai falar que eu esqueci do Raiden e eu não esqueci não. Acontece que o Raiden é o deus protetor do plano terreno. E sobre regras Mortal Kombatianas, ele não pode lutar, mas o jogo diz que ele foi desafiado por Shang Tsung, onde o Raiden assumiu uma forma humana para entrar no torneio, dizendo que ninguém pode falar grosso pra ele, mas canonicamente, Raiden fica no torneio apenas para aconselhar o grupo, nada mais, pois ele é muito poderoso para lutar no torneio e blá 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 blá. Shang Tsung volta para casa humilhado, mas pretende voltar para se vingar e pretende voltar pior. Mortal Kombat é um clássico, fato, e com clássicos não se mexe. Mas de fato esse clássico aqui é uma pérola, pois ele mudou para sempre a indústria dos jogos, mostrando que não só gráficos revolucionários de época, mas também uma relação ao uso da violência. O marketing desse jogo foi pesado, com os atores que fizeram as capturas indo para eventos e fazendo propagandas caracterizados com os personagens, ou seja, ficaram eternizados por esse jogo. Esse jogo puxa interesse fácil por conta dos seus fatalities e seus finais de personagem, mas a busca por mais segredos nele é o que mais cativa a galera. Sei que tem o Ermac, mas o Ermac não é bem um personagem secreto, e sim um bug do sistema, que deixava o Scorpion vermelho com uma mensagem de erro macro que deu inspiração para fazer o personagem mais tarde. O Reptile é proposital. Ele só não tem os poderes de ácido, pois ele é apenas um personagem de mistura mesmo. Aliás, amarelo com azul dá verde. E é por isso que ele fica tão marcante pra criançada. Só fica a minha única crítica é pelo jogo não ser muito atrativo para a luta casual com os amigos, já que os personagens têm pouca individualidade e no final do dia todos são iguais com poucas diferenças, mas dá pra se divertir com esse jogo de outras formas, desafiando seu amigo a caçar o Reptile. Então desafia seu amigo a caçar o Reptile e se ele ganhar, dá um parabéns pra ele, porque ele merece.